Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou corretora de imóveis em Orlando e hoje eu estou aqui com a Carol Larson. Olá Denise, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Gente, essa é a parte 2 do vídeo sobre contabilidade e nesse vídeo a Carol vai explicar pra gente um pouco sobre a abertura de empresa. Eu pedi para Carol falar pra gente sobre a diferença entre comprar imóvel na pessoa física e jurídica, porque essa é a principal dúvida dos meus clientes. É uma pergunta que diariamente, né, as pessoas perguntam, mas por quê? Qual é a diferença? E assim, o pessoal fica... Quando eu falo, gente, eu acho que é melhor vocês falarem com o contador, porque eu acho melhor vocês comprarem o imóvel, a casa, no nome da pessoa jurídica, e os clientes falam assim, ai Denise, mas eu acho que é melhor comprar no nome da pessoa física mesmo. Tem gente que acha que é muito burocrático, eles tá acham que é difícil com o sistema do Brasil. Abrir empresa. Exatamente. Aí eu falo, não gente, vocês precisam falar com a Carol, porque não é difícil abrir empresa, e é super importante comprar casa no nome da pessoa jurídica, e eles acham que é um bicho de 7 cabeças, que não é. E aí não. Agora a Carol vai explicar pra vocês a importância de comprar casa no nome da pessoa jurídica. Vamos lá? Bom, como a gente sempre conversa, a gente tem 3 preocupações quando um não residente adquire um imóvel aqui nos Estados Unidos. 4 com o imposto de renda. Eu vou falar 3 porque depois eu vou explicar mais detalhado do imposto de renda. Eu aprendi com você. Mas as três maiores preocupações. Você me ensinou? Foi. Agora foi. Imposto de sucessão, que é uma coisa que a gente se preocupa muito para o não residente, o FIRPTA e a responsabilidade civil. Então essas 3 coisas, se você abre um imóvel na pessoa jurídica, você consegue se resguardar contra isso. Então, o FIRPTA todo mundo, ou para aqueles que não sabem, eu falo, todo mundo sabe, né? A gente está acostumado a dia a dia. As pessoas vão falar do que você está falando. É isso? O que é FIRPTA? Então, o FIRPTA é um imposto obrigatório que foi instituído lá em 1980, que toda vez que um não residente ele vende um imóvel, 15% do valor total da venda tem que ficar retido na Receita Federal para que ele se certifique que o imposto sobre o ganho de capital auferido será pago. Falando em responsabilidade civil, a maioria das pessoas que compram imóvel aqui compram como veículo para ter uma fonte de investimento, né? Então, alguns usam como casa de férias, mas para aqueles que alugam, cada semana tem uma família diferente dentro da casa. Então, tudo pode acontecer. Pode acontecer com uma criança, pode vir um furacão quando a família está na casa. E se esse imóvel está no nome da pessoa física, é obviamente que essa família vai acionar o dono da casa e todo o patrimônio do dono está sujeito a ir por água abaixo, porque pode, no caso de corte e coisas muito mais complicadas podem acontecer. Estando na pessoa jurídica, o que acontece? Os donos, eles têm responsabilidade limitada, então quer dizer, eles não têm obrigação e responsabilidade nenhuma em relação a esse acidente e somente a empresa vai responder por isso. Então o máximo que pode acontecer é você ter que vender esse imóvel para pagar este dano sofrido. Ao contrário, que quando está na pessoa física, você pode ter que abrir mão de várias coisas do seu patrimônio para quitar um dano que foi colocado contra você. E em relação à sucessão, muitas vezes uma simples LLC registrada no estado da Flórida consegue proteger contra o imposto de sucessão, desde que o imóvel comprado não seja um imóvel que ultrapasse um valor X, que eu preciso explicar com mais detalhes, mas qual é esse valor X? Tudo depende, porque a isenção do não residente ela é de apenas $60 mil. Então, um exemplo, se você comprar um imóvel de $240 mil, você vai dividir para um pai, mãe, 2 filhos, tá todo mundo nos 60, no momento da compra também, né? Porque o imposto é calculado no momento que o indivíduo vem a falecer. Mas vamos dizer que o indivíduo morra com um imóvel de 240 no nome de uma LLC, não tem imposto de sucessão, porque está dentro do limite de isenção dos 4 que estão registrados ali dentro.
Quando a pessoa adquire um imóvel de um valor mais alto, a gente monta uma estrutura um pouquinho mais robusta. A gente sempre trabalha com a LLC, mas embaixo dela, em vez de colocar a pessoa física diretamente, nós colocamos uma empresa estrangeira ou criamos uma outra estrutura que vai eliminar em 100% o imposto de sucessão. Então, estando na pessoa jurídica, você também tem os benefícios, como a gente estava falando, das deduções de impostos, porque aqui, quando você tem um imóvel, você vai deduzir tudo, todos os gastos que você tem com esse imóvel. Então, a companhia que está cuidando da administração do imóvel, a água, a luz, o telefone, o jardineiro, o piscineiro, o contador, inclusive para aqueles que vêm e voltam sempre para ver o imóvel, até a passagem de ida e volta e o aluguel de carro, dependendo da quantidade de dias que a pessoa ficar, é dedutível. Uau. Então, o imposto de renda vai ser pago somente sobre o lucro líquido, o líquido mesmo. Então, recapitulando, são 3 que eu acho assim são essenciais. Plus o imposto de renda, que você tem todos esses benefícios por estar numa pessoa jurídica. Então, gente, olha, eu acho fundamental. O que você acha, Carol? Eu acho porque 99% dos casos você recomenda? 99% dos casos eu recomendo. Sempre claro que tem que analisar, né? Cada cliente. Analisar, porque nem todo caso é igual. Eu posso comprar uma casa de uma maneira e você de outra, então a gente precisa analisar a estrutura. E não vale a pena colocar o patrimônio em risco, né? Não, porque tem muita gente que vem comprar imóvel e fala, eu tô colocando tudo que eu tenho aqui. Então você vai arriscar a deixar isso ou através de um imposto de sucessão ou uma outra ação que venha a ocorrer contra você. Então, acho que é desnecessário. E o custo é tão barato para abrir uma empresa nos Estados Unidos, é tão simples, que não vale a pena. Agora, sim, claro que assim, o ideal é comprar, né? Às vezes, assim, meu cliente chega, tá aqui, assina o contrato no nome da pessoa física e a casa vai ser construída. Nesse meio tempo, a gente passa o seu telefone, o pessoal abre a empresa, a gente faz um adendo, passa o contrato com o nome da pessoa jurídica, maravilha, o banco financia, já sai a escritura no nome da pessoa jurídica, lindo. Às vezes, Carol, tem um banco que fala, Denise, eu não financio no nome da pessoa jurídica, não tem jeito da escritura, que é o líder. Sim, acontece mesmo. Sair no nome da pessoa jurídica. Nesse caso, a gente tem que fazer o quê? Me fala o que dá pra gente fazer. A gente sabe que tem alguns bancos que trabalham somente com não residentes, então eles não têm problema nenhum em você fazer o financiamento na sua pessoa física, porque o financiamento sempre tem que ser na pessoa física. Até teve uma época que tinha uns bancos financiando em pessoa jurídica, mas durou muito pouco tempo. Então você financia na física e pode colocar a estrutura na pessoa, o título no nome da pessoa jurídica. Quando você não conseguir fazer isso, qual é a opção? Você financia na pessoa física. Após o fechamento, nós transferimos o imóvel para uma pessoa jurídica através do Quitclaim Deed, que é um processo também muito barato de ser executado. Então, gente, tem essa opção e a gente recomenda. Se acontecer de não conseguir essa opção de fazer o financiamento e a sua escritura sair no nome da pessoa jurídica, depois você faz essa opção aqui na Larson de transferir o título da propriedade através de um Quitclaim Deed para colocar esse título da propriedade no nome da pessoa jurídica e depois, se um dia você for vender, quando você for vender, você não ter ou aplicação do FIRPTA ou se um dia acontecer, né, o problema de, né, que todo mundo um acidente ou sucessão, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. A gente está querendo proteger você e a sua família, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de me proteger. Então eu tenho seguro de vida até para minhas crianças. Eu acho que é fundamental, né? Eu gosto. Independente do valor do investimento ou do patrimônio que você tenha, para que deixar para o governo, deixar para a Receita Federal, sendo que existem estruturas hoje para que a gente consiga evitar tudo. Então, imposto de sucessão, bitributação, pagar menos impostos e tudo de uma maneira 100% dentro da lei, que é muito importante isso, porque tem gente que escuta, às vezes a gente falar, vamos fazer isso, isso está parecendo esquema, porque muitas vezes a pessoa está acostumada no Brasil que as pessoas sugerem algumas estruturas, mas não está bem transparente, não está muito claro o que vai acontecer. Então são estruturas 100% transparentes, elas têm que ser 100% transparentes
no qual você está fazendo tudo de acordo com o manda a lei. Exatamente, exatamente. Então, fala um pouquinho pra gente como é que é a abertura de empresa para estrangeiro, igual eu acabei de citar. O meu cliente veio aqui, comprou a casa, colocamos até inicialmente no nome da pessoa física, vai construir essa casa, eu passei pro meu cliente vir aqui ou às vezes até te ligar para marcar com você para abrir a empresa. Como é que vai ser a abertura de empresa para o estrangeiro, para o brasileiro? Vamos lá. Tá, para abrir empresa, primeiramente nós vamos pedir à pessoa que nos dê 3 opções de nome, né, para que a gente faça a averiguação, porque não podem existir empresas com nome iguais. Nós vamos precisar da identificação de cada sócio. Então, no caso dos brasileiros, o passaporte serve como identificação. Nós precisamos de um endereço para a empresa. Para aqueles que não têm endereço nos Estados Unidos, é por isso que nós temos o serviço de mailbox, no qual nós recebemos todas as correspondências com um consentimento do cliente. Nós abrimos essas correspondências e enviamos para ele no Brasil, para ele estar ciente de tudo que ele está recebendo. Então, vocês têm, é aquela salinha, salinha onde ficam todas as cartinhas legal. ali. Vou pedir pro Igor até passar a imagem, porque é muito legal aquela salinha. Depois dá uma voltinha lá para eles entenderem como funciona. Então a gente inicia o processo, lembrando também, remotamente, através do telefone, Skype, Zoom, a maneira que for mais fácil para a pessoa, a gente vai se ajustar para atendê-lo dessa maneira. Então a gente faz essa entrevista inicial e entende também o objetivo, né? Se é para compra de imóvel, é para um outro tipo de investimento, vai entrar no fundo, determina a melhor estrutura, pega essas informações de nome, sócios e o endereço, caso ele tenha, caso não tenha, vai usar o nosso. Então é bastante simples e nada burocrático como no Brasil, que uma empresa demora para abrir 2 meses, até 3 meses pode demorar. Quanto tempo está demorando hoje, Carol? A média para a empresa estar registrada no estado da Flórida são 7 dias. Okay. Qual o problema que nós temos hoje? Devido à pandemia, até um pouquinho antes, porque a Receita já tinha entrado em uma greve, que era uma coisa que não acontecia há mais de 30 anos, a Receita está bem atrasada com o processamento das solicitações. Então, como eu preciso emitir o CNPJ para essa empresa do não residente, e o não residente não tem social, eu não consigo fazer online. Então eu preciso fazer essa solicitação via fax ou via correio. Como é feito via fax ou via correio, depende de um ser humano lá do outro lado, na Receita, receber e processar. Então a gente tem casos que está demorando mais de 30 dias o CNPJ, mas em tempos normais, de 7 a 10 dias uma empresa está aberta. Entendi. Mas agora, por causa da pandemia... Por causa da pandemia, a gente está com esse atraso. Enfim, a gente está gravando o vídeo em agosto de 2020, então levando em consideração a pandemia, quiser, mais alguns meses a gente vai estar passando por isso, né? A gente está numa época realmente diferenciada no mundo, né, gente? Tudo que a gente fala agora durante a pandemia, a gente fala, bom, agora durante a pandemia. Em outros tempos funcionava de outra maneira. De outra maneira, a gente não sabe como vai estar daqui 3 meses, né? A gente espera que de forma diferente. E uma coisa bacana, sabe, que eu tenho percebido nas últimas semanas, a Receita americana comparada com a Receita do Brasil, ela é bem atrasada. Então são poucas as solicitações que podem ser feitas online. Devido à pandemia, o que eles estão fazendo? Estão melhorando e aperfeiçoando o sistema. Então eu acho que em breve, realmente, essa questão da demora do Tax ID, da demora do CNPJ, tudo isso vai ser resolvido. Porque eles estão vendo a necessidade. Hoje não tem como a gente ficar dependendo de uma pessoa do outro lado para falar, né? Tem que ser tudo online. Pra gente melhorou muito essa história do closing, tudo isso. Os bancos estão aceitando o closing online, tudo isso ficou muito bom pra gente. Eu já trabalhava muito online, né? Eu já vendia muito online, já tinha o canal do YouTube. Então o meu serviço só aumentou a minha demanda. Mas, por exemplo, tinha muito banco que não fazia closing remoto e agora tá fazendo. É o que a gente estava falando então isso antes, melhorou, né? Melhorou. Notarização remota, né? Exato. Então a pessoa lá no Brasil faz fechamento de um imóvel aqui nos Estados Unidos com a gente. Então, resumindo, com a pandemia, muita coisa ficou mais fácil para nós, né? Porque a gente não precisa mais ter aquele contato direto com o cliente todo o tempo. E a gente tem percebido que tanto o estado da Flórida, como eu já mencionei, a Receita, eles estão trabalhando para melhorar cada vez mais os sistemas dele para que a gente faça tudo realmente online. É verdade. Então, como eu sempre digo, não precisava de uma pandemia, né, pra gente evoluir. Só não precisava ser uma pandemia, pandemia. Mas vamos pegar
alguma coisa boa da pandemia, né? Então, a gente sempre tentando tirar o melhor do pior, né? Exatamente, sempre, isso é essencial. Então, resumindo a questão da empresa, são esses 3 pontos, levando em consideração também a parte do imposto de renda, que quando feito na pessoa jurídica, a gente tem muito mais flexibilidade de trabalhar com as despesas que foram oferidas aqui nos Estados Unidos, ou com seu imóvel, ou com outro tipo de investimento que você venha a ter. Maravilha. Vamos lá, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu preciso estar nos Estados Unidos para abrir a minha empresa? Não precisa estar nos Estados Unidos, como a gente está dizendo, né? Hoje em dia a gente faz tudo remotamente, então a maneira que for mais fácil para o cliente, um Skype, um Zoom, uma ligação, um FaceTime, o que facilitar o atendimento, a gente vai fazer para ficar mais fácil para o cliente. Então o cliente lá do Brasil, qualquer lugar do mundo, consegue. o cliente lá no Brasil, o cliente lá em Portugal, porque a gente também tem um braço lá em Portugal, não sei se você sabe disso. Como tem muito brasileiro lá, a gente tem uma representante lá, então a gente também recebe muita gente de lá e eles não estão podendo vir também, então a gente faz tudo isso remotamente. Maravilha. Não precisa estar aqui. Muito bom. Quem pode abrir empresa nos Estados Unidos? Qualquer pessoa pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Uma coisa que a gente só tem que deixar bem clara é como você vai ser dono dessa empresa. Tem muita gente, como eu estava dizendo, dos consultores que abrem empresa ou pessoas que tentam abrir as suas próprias empresas, que por não conhecerem os detalhes da lei, às vezes usam nomenclatura para os sócios indevidas no caso daqueles que são não residentes. Eu vou te dar um exemplo. O não residente, ele não pode ser gerente de uma empresa. Ele pode somente ser um membro, um acionista dessa empresa, passivo, porque senão ele pode ter problemas futuros imigratórios, problema para entrar nos Estados Unidos, problema para um dia se legalizar. Então é muito importante entender quais são as posições que um não residente pode ocupar quando ele abre uma empresa aqui nos Estados Unidos. E aí um erro desse pode prejudicar lá na frente, Pode né? prejudicar lá na frente. Eu já tive casos de um cliente que tinha uma empresa aberta onde dizia que ele era o manager e o membro. Quando ele foi aplicar para o EB5 dele, qual foi o primeiro questionamento? Como que você era manager de uma empresa há um ano atrás, se você era não residente e não tinha permissão para trabalhar ou exercer nenhum tipo de atividade aqui nos Estados Unidos? Então isso é muito importante. Também, durante essa entrevista, quando a gente fala com o cliente, tudo isso a gente pergunta, tem intenção de aplicar para um visto? Porque às vezes eu já até crio uma estrutura que vai facilitar o processo de visto dele. Uau. Então, não quero ir a isso, eu quero minha empresa, meu imóvel registrado no nome da minha empresa. Uma outra estrutura. Então, esse bate-papo inicial é fundamental. Com certeza, uau! Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você vai gostar. Quanto custa para abrir uma empresa com vocês? Bom, para abrir uma empresa no estado da Flórida, tudo depende, como a gente está dizendo, da estrutura e se a pessoa é residente ou não. Mas o valor, ele varia de 550 a 850 dólares para uma LLC no estado da Flórida. Tá bom. É porque depende o que é a necessidade de cada cliente. O pessoal, às vezes, no Brasil está acostumado a pagar um valor tão alto, né? Às vezes, a gente já teve experiência. Eu acho barato. Eu acho barato. Eu acho também. Mesmo, por tudo que vem, que precisa, né? Uma orientação toda correta. A orientação, a consultoria que está envolvida. E, gente, se vocês acham caro, vocês não têm ideia o quanto custa fazer errado. Né? Fazer tudo isso que a gente está falando, né? Comprar da maneira errada para pagar mais imposto, e depois o quanto vai custar corrigir. Responsabilidade, né? Civil, problema com imigração, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, às vezes o barato sai caro, né? Com certeza. Todas as vezes o barato sai caro. Vamos lá. Preciso de um endereço dos Estados Unidos para incorporar uma empresa? Precisa. Então, cada estado, por exemplo, nós temos clientes que têm empresa na Flórida, empresa em Delaware, empresa na Califórnia. Nós, inclusive, oferecemos o endereço em todos estes estados. Então, nós temos agentes registradores em todos esses estados. Então, aqui, veio abrir uma empresa na Flórida, tem muito condomínio, você sabe, como corretora, que não permite o uso da caixinha de correio, porque é um lugar de vacation home. É verdade. Então, eles nem têm a caixinha de correio. Então, é por isso que a gente oferece o serviço do mailbox. Então, respondendo sua pergunta, precisa ter um endereço. Maravilha. Abrindo uma empresa nos Estados Unidos, é preciso contratar funcionários? Não.
Se você for abrir uma empresa nessa estrutura que nós estamos conversando, para vir comprar um imóvel, é uma empresa de passivo patrimonial. Então, é uma empresa que vai só para renda passiva e não tem necessidade de ter ninguém executando nenhum tipo de tarefa. Então, como você tem a empresa que faz gerenciamento do imóvel, eles cuidam de toda essa parte para você. Então, vamos dizer assim, é um empregado terceirizado que está fazendo o gerenciamento do imóvel para você e vai cuidar de tudo aquilo que precisaria ser cuidado. E nós vamos cuidar de toda essa parte, contábil, fiscal, as correspondências que chegam, e tá sempre mandando, a gente manda muita campanha para informar os clientes das datas, das obrigações, para que ninguém perca nada. É verdade, gente, eu recebi um monte de e-mail. Tá chegando a data de declarar seu imposto de renda. Tá chegando a data disso. Não tem como você perder. Você falar que você esqueceu é impossível. Maravilha. Gente, esse foi o segundo vídeo da série de contabilidade com a super especialista Carol Larson. Obrigada, Carol, Denise, pela participação aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos. Deixa aqui embaixo suas dúvidas, que a gente ainda vai ter mais vídeos nessa série. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Até a próxima.